Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Volume 3. Epílogo: a cortina se abre. 7 de agosto. Finalmente chegou a hora de nossa curta estada na ilha desabitada chegar ao fim. Nossa pequena graça salvadora foi que não gastamos nosso tempo lutando rigorosamente para sobreviver. Pelo menos nos divertimos moderadamente. Ainda não havia sinal do Mashima Sensei ou dos outros, mesmo quando o teste terminou por volta do meio-dia. Agora estamos contabilizando os resultados do teste. Por favor, espere um momento. Sinta-se à vontade para usar a área de descanso, se desejar, ou tomar uma bebida. Fechar aspas duplas. Após esse anúncio, os alunos se reuniram e se dirigiram para a área de descanso. Debaixo das tendas provisórias, eles prepararam mesas e cadeiras para nosso uso, para que pudéssemos ficar confortáveis. Não havia sinais de que Koenji, Horikita ou qualquer um dos estudantes aposentados estivessem esperando no navio de cruzeiro. Sudou, sempre junto com Ikki Yamauchi, olhou para o navio. Ayano Koji. Você trabalha muito bem com Horikita, não é? Quão perto você está, realmente? Aspas. Em vez de parecer zangado ou chateado, Sudou parecia realmente querer saber. Não há nada entre nós. Nós somos apenas amigos. Nada mais nada menos. Mesmo isso me deixa com ciúmes, no entanto. Ainda não sou amiga dela. Sudou parecia um pouco frustrado. Mas Horikita não reconheceu você um pouco dessa vez. Ele não causou nenhum problema. Em vez disso, ele agiu pelo bem da classe, tentando salvar Horikita e tomando a iniciativa de pescar. Eu certamente espero que sim. Afinal, ela ainda não me chamou pelo primeiro nome. Bom trabalho, vocês dois. Obrigado por tudo que você fez esta semana. Você realmente nos salvou. Hirata apareceu com palavras de gratidão. Ele me entregou um dos 2 copos de papel que tinha. A copo esfriou minha palma. Ele entregou outro para Sudou. Eu deveria estar agradecendo você. Você me protegeu, o solitário da classe. Além disso, você cobriu o meu atraso para a chamada e o fato de Horikita ter se aposentado. Fechar aspas duplas. Não pude culpar você quando soube o motivo. Além disso, Horikita-san deu-nos algumas informações realmente importantes. Fechar aspas duplas. Você acredita no que ela disse? Ela não é o tipo de falar irresponsavelmente. É por isso que você se dá bem com ela, certo? Aspas. Esse cara protegeria um aliado mesmo que isso significasse arriscar sua reputação pura. Eu estaria mentindo se dissesse que não há risco, mas tenho que ajudar Horikita-san. Hirata acrescentou suavemente, esse é um amigo. Parecia que havia um leve traço do sorriso que vi ontem. Sudou inclinou a cabeça em confusão, como se fosse incapaz de entender o que estávamos falando. Espere, o que você disse? Do que você está falando? Eu acho que você vai entender logo. Enfim, a classe C é realmente estranha. Eles estão em outro nível. Fechar aspas duplas. Como a maioria dos alunos da classe C havia se aposentado no segundo dia de teste, não havia ninguém aqui. Não vi nenhum sinal de Ibuki em qualquer lugar da praia, como se ela também tivesse se aposentado. Eu vi uma visão um tanto bizarra, Ryuen sozinho, o único aluno restante da classe C. Por que ele está? Então Ryuen-kun não se aposentou. Aspas. Enquanto Hirata e eu tentávamos entender a situação, Ryuen se virou para nós, como se notasse nossos olhares. Ele se aproximou lentamente, como se estivesse pensando em algo. A tensão começou a aumentar. Oh, ei, bajuladores! O que aconteceu com Suzumi? Disse Ryuen enquanto se aproximava, um copo de papel na mão, ignorando completamente a presença de Hirata. Depois que Sudou ouviu o nome Suzumi cruzar os lábios de Ryuen, as veias em sua cabeça incharam e ele lançou a Ryuen um olhar furioso. Eu sei que você está perseguindo a bunda de Suzumi. Estávamos juntos antes,
Você sabe. Ryuen, tendo esvaziado o conteúdo de seu copo de papel, o esmagou levemente e o jogou aos meus pés. Jogue isso fora para mim. Sudou pisou e chutou o copo de papel com toda a força que pôde. Que coisa estúpida para se dizer. Pegue seu próprio lixo, idiota. Fechar aspas duplas. Mas recolher o lixo parece a tarefa perfeita para o lixo. Ryuen não mostrou nenhum sinal de que se importava, em contraste com Sudou, que parecia pronto para explodir sua pilha. Acalme-se, Sudou-kun. Aqui, vou jogar fora. Fechar aspas duplas. Enquanto Hirata rapidamente pegava a xícara, Sudou estalou a língua e chutou a areia. Ryuen desviou o olhar, como se fôssemos chatos. Seu torso estava sujo e suas calças e camisa estavam cobertas de sujeira. Era um estado inimaginável para ele, já que tinha gemido sobre o quanto ele odiava o trabalho duro. Achei que você tivesse se aposentado, Ryuen-kun. Quem é você? Mais importante, onde está Suzumi? Sonhei em apertar seu traseiro. Essa foi a segunda vez que ele disse Suzumi. Junto com sua linguagem grosseira, era demais. Sudou se aproximou de Ryuen, agarrando-o pelo colarinho. O que você está fazendo? Ryuen não mostrou sinais de agitação. Ele encontrou o brilho intenso de Sudou com facilidade. A próxima vez que você disser algo estúpido, eu vou te matar, Sudou rosnou. Que é com você? Ficando todo animado sozinho, hein? Punhos estavam prestes a voar, então Hirata saltou e puxou o Sudou para longe de Ryuen. Horikita-san aposentou-se ontem. Ela não está aqui. Aposentado. Suzumi. Ela não parece ser esse tipo de garota. Isso é. Só então ouvimos o clique de um megafone sendo ligado. Mashima Sensei apareceu na praia. Os alunos do primeiro ano tentaram apressadamente formar uma fila, mas Mashima Sensei acenou com as mãos para eles pararem. Está bem. Não nos importamos se você quiser continuar relaxando. O teste já foi concluído. Agora que entramos na parte das férias de verão da viagem, está tudo bem se você se soltar. Fechar aspas duplas. Mesmo que ele tivesse dito isso, as tensões estavam naturalmente altas para os alunos. Todos eles pararam de conversar em um instante. Durante a semana passada, nós, seus professores, observamos de perto seus esforços neste teste especial. Alguns alunos aceitaram o desafio honestamente, de frente. Houve alguns que criaram esquemas para enfrentar o teste. Muitas coisas aconteceram, mas no geral, os resultados do teste foram esplêndidos. Bom trabalho! Os alunos pareceram aliviados ao receber um elogio tão direto de Mashima Sensei. Parecia que todos estavam finalmente começando a acreditar que o teste de uma semana realmente havia acabado. Bem, então, para ir direto ao ponto. Gostaria de anunciar os resultados do teste especial. Fechar aspas duplas. Provavelmente não havia uma única pessoa, nem mesmo nosso próprio professor de sala de aula, que tinha visto os resultados dos testes. Não aceitaremos dúvidas sobre os resultados, sem exceções. Gostaríamos que você aceite os resultados que recebeu, analise-os e use-os para ajudá-lo no próximo teste. É o que é? Não se molhe com esses resultados. Você deve aceitar a realidade, sabe? Fechar aspas duplas. Isso é o que deveríamos dizer a vocês, pessoal da classe C. Você usou todos os seus pontos, certo? Não nos faça rir. Sudou zombou do comportamento imprudente da classe C. Temos 125 pontos restantes. Acho que vamos ficar bem, disse Hirata. Ele disse com tanto orgulho, provavelmente irritado com a provocação de Ryuen. Ryuen respondeu fazendo um gesto que parecia que estava vomitando. Estou com ciúmes da coragem de sua fritada. Como você pôde ficar satisfeito com essa quantidade de pontos? Fechar aspas duplas. Realmente não importa o que você diga, a classe C ainda vai ficar em 0 pontos. Não se precipite.
É verdade que usamos até 300 pontos. No entanto, você se esqueceu das regras adicionais deste teste. Fechar aspas duplas. Então, você vai expor um líder de classe. Está certo? Eu escrevi no papel, não foi? O nome do líder da classe D. Fechar aspas duplas. Hirata e eu tentamos não demonstrar nenhuma emoção, mas Sudou parecia chocado. Além disso, aqueles caras em A e B escreveram a mesma coisa também. Você sabe o que isso significa? Ryuen disse. Espere um minuto. Do que você está falando, hein? E se você está dizendo a verdade, então? Aspas. Então, a classe D seria atingida com penalidades e perderíamos 100 pontos. A voz de Mashima Sensei soou no megafone. Agora, vamos anunciar os rankings. A classe mais baixa é classe C, com 0 pontos. Fechar aspas duplas. Buahahaha. Ei, dê uma olhada. Afinal, vocês têm 0 pontos. Fechar aspas duplas. Quando Sudou ouviu os resultados, ele agarrou o estômago em uma risada zombeteira. 0. Ryuen não parecia entender a situação. Mashima Sensei continuou os anúncios com naturalidade. Em terceiro lugar está a classe A, com 120 pontos. Em segundo lugar vem a classe B, com 140 pontos. Fechar aspas duplas. Uma comoção estourou. Ninguém esperava a classificação ou o total de pontos. E então, classe D. Por um instante, os movimentos de Mashima Sensei enrijeceram. No entanto, ele logo voltou a falar. Ficou em primeiro com 225 pontos. Isso conclui o anúncio. Todos os alunos da classe D, exceto Hirata, provavelmente estavam mais confusos do que qualquer outra pessoa. Mesmo Hirata, que era o único que sabia, ainda era quase incapaz de acreditar. Ele exibia um sorriso exuberante. Qual é o significado disso, Katsuragi? Vozes dizendo essas coisas ecoaram de uma ponta a outra da área de descanso. Os alunos da classe A circulavam em torno de Katsuragi. Algo está estranho. O que isso significa? Ele murmurou. Erro. Conseguimos. Na sua cara. Enquanto Sudou gritava de alegria, todos os alunos da classe D se reunirão. Ei, o que está acontecendo? Ei. Ikki, cheio de entusiasmo e confusão, pediu uma explicação a Hirata. Vou explicar tudo. Bem, Ryuen-kun, se você nos der licença. Com essas palavras finais, Hirata caminhou em direção ao barco ao lado de Ikki Sudou. Sudou levantou o dedo médio enquanto colocava a língua para fora. Ryuen não podia fazer nada além de assistir em silêncio. O exame acabou e os alunos do primeiro ano se dispersaram. O navio partiria em 2 horas e, embora estivéssemos livres para brincar no mar, também estávamos livres para entrar no navio. Eu entrei a bordo. Olá, senhoras e senhores. Como foi sua semana na ilha deserta? Koenji, no convés do navio com uma bebida na mão, cumprimentou a classe D. Seu idiota, Koenji. Perdemos 30 pontos por sua causa. Você sabe do que estou falando, não é? Aspas. Calma, garotinho Ikki. Eu estava com a saúde debilitada e estava descansando. Eu não tinha outra escolha. Sua pele parecia lisa e brilhante, então era fácil dizer que ele havia passado a semana se bronzeando. Além disso, sua saúde evidentemente perfeita o fazia parecer nem um pouco confiável. Enquanto os caras juntavam forças para gritar com Koenji como um só, Horikita apareceu. Ela ainda estava pálida, não estava bem saúde ainda. Os alunos perceberam sua presença e naturalmente se reuniram em torno dela. Susuzumi. Você está se sentindo melhor agora? Sudou tropeçou um pouco nas palavras, mas se aproximou de Horikita e a chamou pelo primeiro nome, assim como ele havia praticado. Eu não sou tão ruim. Não posso dizer que estou de volta à saúde plena. Mais do que qualquer outra coisa, a aposentadoria foi um grande erro da minha parte. Fechar aspas duplas. Não se preocupe com isso,
Horikita aceitara ser chamada pelo primeiro nome com bastante naturalidade. Isso foi inesperado. A propósito, Sudoku. Não saia por aí me chamando pelo primeiro nome sem permissão. Compreende? Se sim ou não. Sudou não poderia oferecer resistência. Tudo que ele pôde fazer foi assentir. Mas o que houve? Por que a classe D foi classificada em primeiro lugar? Fechar aspas duplas. A identidade de nosso líder foi exposta, então fiz Horikita se aposentar. Calculando, eu suponho que isso nos levaria incrivelmente perto de 0 pontos. Isso mesmo. O que aconteceu, Hirata? Eu não entendo de jeito nenhum. Karuizawa perguntou. Antes que Hirata pudesse responder, algo precisava ser resolvido. Bem, Karuizawa-san, acho que você deveria falar com Horikita-san primeiro, não concorda? Karuizawa se aproximou de Horikita. Horikita-san, você tem 1 minuto, ele perguntou. Sim. Há algo sobre o qual devemos conversar. Certo. Horikita, vendo Karuizawa acenar com a cabeça, fechou os olhos. Ela estava pensando no roubo de roupas íntimas e em como acusar a Karuizawa de gastar pontos de forma egoísta enquanto sua própria identidade como líder era descoberta e ela se aposentava. Ela não tinha escolha a não ser comer uma torta humilde agora. Eu sinto muito. Karuizawa disse isso sem rodeios, mas com sinceridade. Ibuki-san roubou minha calcinha. Ayano Koji-kun nos contou tudo. Fechar aspas duplas. Horikita havia se preparado para o abuso, então ela ficou intrigada quando recebeu um pedido de desculpas. Horikita-san, quando você percebeu que Ibuki-san era o culpado, ela tentou correr porque você a questionou, certo? É por isso que você acabou desmaiando e ficando doente. Fechar aspas duplas. Horikita de repente se virou para mim, chocado com as palavras de Karuizawa. Eu me senti meio estranho por algum motivo e desviei meus olhos. Eu ouvi sobre isso de Hirata com o primeiro. Ele disse que você encontrou os líderes das classes A e C, é por isso que tínhamos tantos pontos. Então, eu sinto muito por tudo que eu disse. Karuizawa imediatamente voltou para as outras garotas. Espere 1 minuto. Você disse que descobri a identidade dos líderes. Mas eu me aposentei. Não há necessidade de você ser humilde, Horikita-san. Vencemos porque suas respostas estavam absolutamente corretas. Dúvidas pareciam girar na cabeça de Horikita. Parecia que os misteriosos resultados do teste faziam sentido para todos, exceto para ela. Esperar. Ayano Koji-kun, o que você? Horikita me chamou em meio a toda a alegria e confusão. No entanto, sendo a peça-chave em nossa vitória, ela agora estava cercada por um grande número de colegas. Horikita-san, você foi incrivelmente incrível. Você é mesmo um gênio, sabia disso. Fechar aspas duplas. Quando soube que você se aposentou, fiquei imaginando o que iria acontecer, mas deu tudo certo. Espere 1 segundo. Ela foi bombardeada com perguntas de meninos e meninas. Eu juntei minhas mãos e orei por sua segurança enquanto fazia a minha retirada. Uau, eu estava feliz como as coisas terminaram. Nossa turma ficou em primeiro lugar e Horikita ganhou popularidade. Considerando sua postura natural, ela provavelmente superaria isso muito bem. Eu queria evitar ser pego pela alegria, então fui para o meu quarto descansar. Enquanto me afastava, fui confrontado por uma deusa da morte mais uma vez. Posso ter uma palavra com você? Eu realmente não me sinto sociável. Tudo bem se eu recusar, Shabashira-sensei? Aspas. Se você realmente não quiser, posso simplesmente começar a falar aqui. Você não se importa se ficarmos do lado de fora, não é? Aspas. Está quente, por favor, seja breve. Eu havia caminhado para o outro lado do navio, então Shabashira-sensei assumiu a liderança. Encontramos um lugar onde não havia ninguém por perto e estava completamente silencioso antes de começarmos a conversar. É seguro dizer que, por enquanto,
Você está satisfeito? Eu perguntei. Sim. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que se saiu maravilhosamente bem. Estou sinceramente impressionado. Bem, diga-me algo. É verdade mesmo. Será que ele exigir que ser expulso da escola? Shabashira Sensei encostou-se na grade e olhou para o céu. Você tem alguma base para dizer que a história é verdadeira? Eu sei bastante sobre você. Não seria esse o motivo, mais do que qualquer outra coisa? Outros professores não sabem sobre suas verdadeiras habilidades. Mas não tenho dúvidas. Fechar aspas duplas. Certamente tive minhas dúvidas. É verdade que me destaquei no vestibular, mas não deveria ser algo que todos os professores tivessem conhecimento por dentro. Mesmo assim, a sequência de eventos foi bastante estranha. Shabashira Sensei disse que o homem contatou a escola diretamente. Como esperado, essa pessoa estava escondendo algo. Tenho certeza de que você já ouviu falar desse mito bastante famoso, as asas de Ícaro. Por que você menciona isso? Eu perguntei. Ícaro voou para fora da torre onde estava preso para ganhar a liberdade. No entanto, isso não foi alcançado apenas pelas habilidades de uma pessoa. Foi porque seu pai, Dédalo, construiu asas e o instruiu a voar. Ele não voou por causa de suas próprias intenções. Você não acha que se parece exatamente com sua situação atual? Fechar aspas duplas. Não consigo entender. Aquele homem, não, seu pai, disse o seguinte, mais cedo ou mais tarde, Kyutaka terá todo o prazer em perseguir os meios de sua expulsão da escola. Você está dando boas-vindas ao seu fim, assim como Ícaro caiu no mar e morreu depois que suas asas foram queimadas, porque ele voou muito perto do sol. As asas de Ícaro, hein? Então, o que você planeja fazer? Ela perguntou. Você deveria saber, Sensei. Ícaro não dará ouvidos aos avisos de Dédalo. Fechar aspas duplas. Mesmo com suas asas queimadas, Ícaro voou o mais alto que pôde em busca de sua liberdade. Depois que voltei para o navio, voltei imediatamente para o meu quarto. Um exausto Hirata estava lá, dormindo. Troquei de roupa silenciosamente para não acordá-lo e me dirigi para o corredor. Quando liguei meu telefone novamente, a campainha começou a tocar repetidamente. Meu histórico de chamadas estava cheio. Eles eram todos de Horikita. Assustador. Por enquanto, apenas respondi aos e-mails e relaxei na sala enquanto esperava. Ela provavelmente não ficaria convencida a menos que eu explicasse as coisas. Logo, uma Horikita bastante zangada se encontrou comigo, irradiando uma pressão silenciosa. O que esses resultados de teste significam? O que realmente aconteceu? Parece que você não tem a menor ideia. Eu simplesmente não consigo imaginar. Eu não entendo nada. Eu tenho uma montanha de perguntas. Fechar aspas duplas. Horikita pediu uma bebida a um atendente. Comecei a falar. Eu vou te contar tudo. No entanto, minha única condição é que você fique quieto sobre esse assunto. Não vou transigir nisso. Fechar aspas duplas. Achei que chegaria a esse ponto, considerando que Horikita não se aposentou por vontade própria. Essa história era apenas para os ouvidos de Horikita. O que você gostaria de perguntar? O que você estava fazendo durante o teste? Diga-me, ela disse. Essa foi uma pergunta muito melhor do que eu esperava. Ela queria ouvir tudo de uma vez. Quando o teste especial foi anunciado, não me concentrei em nada, exceto nas regras adicionais. Eu aproximadamente entendi como gerenciar os 300 pontos, mas você não poderia manipulá-los individualmente. Fechar aspas duplas. Mas as regras adicionais eram realmente difíceis de entender. Se você fizesse as coisas normalmente, não teria sido capaz de identificar os líderes. Certo? Sim. Em primeiro lugar, me ofereci para participar da busca pelo acampamento base. Capaz de me mover livremente, planejei pesquisar locais de pontos antes de todo mundo. Fechar aspas duplas. Você faz com que pareça simples,
mas ninguém deveria saber os locais dos pontos. Isso não é verdade. Você não entendeu porque estava doente e escondido dentro do navio, mas a escola já nos deu dicas sobre os locais quando estávamos navegando pela ilha. Fechar aspas duplas. Katsuragi também notou isso quando o navio circulou a ilha em uma velocidade extraordinariamente rápida. Horikita ficou em silêncio. O navio estava viajando quase 3 vezes mais rápido do que um navio de cruzeiro normal. Além disso, se fosse apenas para passear, não era normal usar uma expressão estranha como cenário significativo. Koenji percebeu essa dica também. Bem, provavelmente era uma perda de tempo pensando em Koenji, de qualquer maneira. Então, eu alcancei a caverna. Achei que fosse a base mais importante. Fechar aspas duplas. A caverna era a base mais importante. Você não acha que o rio e o poço teriam sido mais convenientes? Fechar aspas duplas. O local em si não era o que importava. Sua localização era. Fechar aspas duplas. Não havia manchas perto do rio ou do poço. No entanto, havia 2 pontos perto da caverna, a cabana e a torre. Era o lugar perfeito para exercer controle. Horikita parecia ter entendido quando eu expliquei. Mas qual a vantagem de entrar na caverna se você não tiver um cartão-chave? Bem, eu pretendia explorar várias coisas, mas no final descobri a identidade do líder. Bem, suponho que Katsuragi-kun foi descuidado. Não, não era isso. Era aquele cara, Aiko, lembra? Aquele que segue Katsuragi? Ele era o líder. Eu vi Katsuragi e Aiko na caverna, mas não vi o momento em que a ocuparam. Depois que os dois se afastaram, verifiquei se a caverna estava ocupada ou não. Fechar aspas duplas. Eu expliquei a situação. Quando os vi, Katsuragi estava parado perto da entrada com um cartão na mão. Aiko saiu da caverna e eles partiram juntos. Você não teria confundido Katsuragi-kun como o líder? Ela perguntou. Você acha que o líder teria mostrado o cartão tão descuidadamente na frente das pessoas? Horikita deveria saber o quão incrivelmente estúpido isso era, precisamente porque ela foi apontada como a líder. Mas por quê? Porque se preocuparam em segurar o cartão deliberadamente, então. Aspas. Porque ele não tinha outra escolha. Pelo que eu posso dizer, Katsuragi é um homem calmo e controlado, excessivamente cauteloso. Não há como ele não entender o alto risco de ocupar um lugar imediatamente após encontrá-lo. Em outras palavras, a pessoa que o ocupou foi atraída por uma ganância míope. E, por isso que havia outra pessoa. Sim. Quando Katsuragi encontrou a caverna, ele não pretendia ocupá-la. Mesmo assim, ele estava segurando o espaço, provavelmente porque Aiko havia sido descuidado. Mesmo que ele achasse que ninguém estaria olhando para eles, ele provavelmente queria um seguro. Ao segurar-o e exibi-lo, mesmo no caso improvável de que uma testemunha estivesse presente, ele poderia induzi-los a pensar que ele era o líder. Então, além da base, a classe assegurou pelo menos 2 vagas, mas não confirmamos quantas estavam ocupando ao final da prova. Se eu adivinhasse corretamente a identidade de seu líder, porém, poderia invalidar todos os seus pontos. Fechar aspas duplas. Depois que eu reduzi para Aiko, colocar esforço em qualquer outra coisa seria uma perda de tempo. Ainda não estou convencido. Se ele descobriu a localização do local em um estágio tão inicial, e se ele estava atuando ao lado de muitas outras pessoas, ele não deveria ter evitado problemas. Mesmo se ele apenas tivesse alguém de vigia perto da caverna, deveria ser uma reivindicação de propriedade suficiente. Porque eles o ocupariam. Fechar aspas duplas. Essa foi provavelmente a desvantagem da classe A. Seus pontos gerais no teste eram altos e eles não receberam uma avaliação negativa devido ao comportamento em classe como a classe D. No entanto, sua classe foi dividida internamente. Em outras palavras, havia um motivo pelo qual Katsuragi não podia contar com outras pessoas. A classe deles parece perfeita à primeira vista, mas na verdade tem uma grande cisão nela.
Foi por isso que meus métodos revelaram a classe A tão facilmente. Bem, isso foi pura sorte. Foi como conseguir uma boa pontuação explorando um erro. A classe A não estava vigilante para um ataque surpresa vindo de cima, então não havia nada a ser feito. É por isso que excluí a classe A nesse estágio e voltei minha atenção para a classe C. Katsuragi era fácil de entender, mas com Ryuen, havia muitas variáveis desconhecidas. Para dizer a verdade, ele estava coletando mais informações do que eu. Ele descobriu a identidade de todos os líderes. Fechar aspas duplas. Espere, ele descobriu a identidade de todos os líderes. Então, não apenas da classe D, mas também dos líderes das classes B e A. Mas isso é estranho. Estávamos longe de ser penalizados, acabamos ficando em primeiro lugar por uma ampla margem. Como você pretende explicar isso? Fechar aspas duplas. Isso é um pouco difícil de explicar, mas a razão pela qual fez você se aposentar é a resposta. Espere, a resposta é você me fez me aposentar? O que diabos você fez? Fechar aspas duplas. Oh, isso me lembra. Eu não devolvi para a escola ainda. Fechar aspas duplas. Tirei um único cartão do bolso e o entreguei a Horikita. Este é um cartão-chave. Por que você? Horikita ficou surpresa ao ver as letras gravadas no cartão. Espere, por quê? O nome dizia Yanokouji Kiyotaka. O teste tinha que ser justo. As regras foram criadas fundamentalmente para serem justas. Isso foi bastante natural, algo que você teria visto se tivesse confirmado cuidadosamente as regras adicionais. Apenas uma pessoa pode ser escolhida como líder. O líder não pode ser mudado. Apenas o líder detinha os direitos de posse exclusiva. O que você acha que aconteceria se o líder se aposentasse por causa de problemas de saúde? Isso. O líder estaria ausente. Assim, os direitos de posse exclusiva desapareceriam. Errado. No manual, diz, é impossível mudar o líder sem uma justificativa adequada. Você não acha que a aposentadoria é uma justificativa adequada? Fechar aspas duplas. Parecia que as regras adicionais deveriam ser quebradas se alguém estivesse ausente devido a problemas de saúde ou lesões. Eu poderia prever a criação de um novo líder. Consegui descobrir isso observando as outras regras. Por exemplo, não podíamos mudar o acampamento base sem uma justificativa adequada depois de decidirmos onde ele seria, mas havia motivos adequados. Havíamos ocupado a área ribeirinha, mas se fôssemos descuidados e ela fosse ocupada por outra turma, isso teria contado como justificativa adequada. Você não poderia ficar na própria base. Então, se não houvesse um sistema onde você pudesse procurar por um novo acampamento base, tudo entraria em colapso. Então, você me fez. Horikita Suzumi havia se aposentado e eu fui nomeado em seu lugar. Claro, isso significava que eu era o líder que eles deveriam adivinhar no final do teste. Só pode haver um. É por isso que, embora a classe C soubesse que você era o líder, evitamos as penalidades. Mas espere. Ibuki-san roubou meu cartão, mas se eu o protegesse totalmente. Fechar aspas duplas. Horikita se lembrou do dia do acidente. Você largou o cartão de propósito naquela época? Bem, suponho que as ações de Yamauchi-kun podem ter fornecido a Ibuki-san a oportunidade de traçar um plano para roubar o cartão-chave. Fechar aspas duplas. Eu estava segurando a Horikita lamacenta, então, nesse sentido, não tive escolha a não ser desistir do cartão-chave. A menos que eu soubesse o que Ibuki-san pretendia desde o início, não poderia ter feito nada. Certo. Ibuki foi pego pela classe D puramente por acaso. Eu estava quase convencido até que ouvi sobre o cara chamado Kaneda na classe B. Ele foi enviado como um espião por Ryuen. Eu não era tão bom para acreditar que duas pessoas simplesmente foram salvas por duas classes diferentes completamente por acaso. Além disso, Ibuki tem o hábito de olhar as pessoas nos olhos quando está mentindo. Você poderia dizer que quanto maior a mentira, mais óbvio é o hábito. Espere,
Quando ela mentisse, ela olharia a pessoa nos olhos? Normalmente não é o oposto. Fechar aspas duplas. De modo geral, você evita contato visual se estiver com a consciência pesada. No entanto, era o oposto para ela. Acho que ela fez contato visual para fazer a pessoa pensar que a mentira era verdade. Ela provavelmente nem percebeu. Aspas. Mesmo quando estávamos falando sobre o roubo de roupas íntimas, ela me olhou diretamente nos olhos. O objetivo dela provavelmente era encontrar o cartão-chave, mas ela pode ter pretendido interromper a classe D ao mesmo tempo. O que aconteceu com Karuizawa, e a calcinha na bolsa de Ikki, poderia ter sido visto como mera coincidência. Mas eu tenho que me perguntar por que Ibuki-san especificamente roubou meu cartão-chave. Tudo que ela precisava era verificar meu nome. Fechar aspas duplas. Essa era provavelmente a intenção de Ibuki desde o início. No entanto, ela teve problemas inesperados. Fechar aspas duplas. Esse foi o catalisador que levou à verificação do líder da classe C. Ibuki tinha uma câmera digital na bolsa para tirar uma foto do cartão-chave. Para tirar uma foto, com a câmera? Por que ela iria tão longe? Aspas. Se ela tivesse uma foto, então a identidade do líder estaria clara para qualquer um ver. Certo? Se ela tivesse evidências convincentes, ela teria lucrado. Fechar aspas duplas. Eu não entendo muito bem. Ryuen-kun não confiava em Ibuki-san. Não era isso. Se a discussão ficasse apenas na classe C, então não deveria haver necessidade de ela tirar uma foto com a câmera ou roubar o cartão. Fechar aspas duplas. Em outras palavras, isso significava que havia pessoas envolvidas que não confiavam apenas nas palavras de Ibuki, eles queriam evidências confiáveis. De agora em diante, não tenho nenhuma evidência do que estou dizendo. Pense nisso como minha intuição, que deduzi dos resultados do teste. No final do teste, a classe A tinha 270 pontos. Fechar aspas duplas. Em outras palavras, eles não usaram um único ponto durante o teste. As classes A e C estavam conectadas, trabalhando juntas nos bastidores. A classe C sacrificou seus próprios pontos e comprou tudo o que a classe A precisava. Além disso, ao usar todas as ferramentas de C, a classe A conseguiu passar a semana sem usar nenhum ponto. Fechar aspas duplas. Ibuki obteve evidências e as deu a alguém da classe A. A propósito, fiquei sabendo do líder da classe C depois que metade dos alunos se aposentou. Era certo que o líder teria ficado na ilha, certo? Fechar aspas duplas. Mesmo assim, não deveríamos saber quem sobrou. Não, eu tinha quase 100% de certeza de que Ryuen ainda estava na ilha. Eu descobri quando vi Ibuki escondendo um transceptor sem fio no chão. Ibuki tinha usado para ficar em contato com Ryuen. Alunos aposentados não deveriam ser capazes de usar um transceptor. Em outras palavras, alguém ficou na ilha para ela se comunicar. Ele casualmente colocou o transceptor em cima de uma mesa enquanto aproveitava suas férias. Ninguém mais o estava controlando, apenas ele. Seu erro foi não confiar em ninguém. Meu Deus, eu nem tenho as palavras, Horikita respondeu, encarando a verdade. Se eu fosse resumir esse teste, diria que o primeiro erro da classe A foi levado até o fim. Eles não funcionaram bem devido a uma falha interna. A classe B passou pelo teste com uma estratégia totalmente orientada para a defesa, que não fez mal nem bem. O único erro foi que, como havia tantas pessoas bem-humoradas na classe B, eles permitiram que Kaneda ficasse e acreditaram nele. Não sei como Kaneda conseguiu as evidências, mas ele obteve algo e provavelmente disse a Ryuen. Se você olhar para o fato de que a classe A não obteve nenhum ponto, pode pensar que foi porque eles não obtiveram nenhuma evidência física. Em seguida, houve a classe C. Conseguimos evitar danos porque eu fui nomeado líder. Além de enviar pessoas como espiões para descobrir as identidades dos outros líderes, a classe C lucrou com algum tipo de negociação com a classe A. Ryuen pode ser nosso inimigo número 1. Eu não gosto disso. Você me usou completamente, como um peão. Fechar aspas duplas.
Sim. Eu não posso negar isso. Não ficaria surpreso se você nunca mais quisesse falar comigo. Fechar aspas duplas. Eu estava ciente do que tinha feito. Bem, vou voltar para o meu quarto agora. Estou muito cansado, eu disse. Esperar. Não terminamos de conversar. Fechar aspas duplas. O quê? Eu só quero relaxar no meu quarto, se possível. Fechar aspas duplas. Depois de explicar tudo. Ainda há algumas coisas que precisamos conversar, certo? Fechar aspas duplas. Bem, como o quê? A razão pela qual você participou deste teste especial. Foi para lutar sozinho. Eu não me importo que você tenha me usado desta vez. Quero saber por que você se esforça quando não gosta de problemas. Fechar aspas duplas. Eu me pergunto. Talvez a explicação que dei até agora tenha sido menos importante para Horikita. Não tenho margem para dúvidas. Eu entendo seus talentos agora. Se você me ajudar, almejar a classe parece uma meta bastante realista. Mas quais são seus princípios? Por que você fez isso? Claro, eu não queria falar com Horikita sobre meus problemas pessoais. Eu só participei por causa de um compromisso que fiz com Shabashira Sensei. Porque fiquei tocado por você ter tentado lutar sozinho quando estava doente. Você normalmente não diria esse tipo de coisa. É fácil identificar a mentira. Fechar aspas duplas. Bem, o que quero dizer é que não tenho vontade de explicar. Eu me levantei e estendi minha mão. Não me importo em ajudá-lo a chegar à classe A, no entanto, tenho uma condição. Não me investigue. Se você prometer não tocar nesse assunto nunca mais, eu irei te ajudar. Fechar aspas duplas. Horikita segurou minha mão sem hesitar. Se você não quer falar, não há nada que eu possa realmente fazer sobre isso. Se você ajudar, não tenho motivo para recusar. Não estou interessado em desenterrar coisas que é melhor deixar enterradas. Afinal, você não gosta de problemas. Fechar aspas duplas. O aperto de mão de Horikita foi firme. Eu trabalho para mim, você faz as coisas por si mesmo. A batalha para elevar nossa classe do fundo estava prestes a começar.